Em 1980, pesquisadores da Inglaterra relataram uma série de mulheres que sofriam de diarreia crônica, resolvida com uma dieta sem glúten. No entanto, não manifestavam doença celíaca, o distúrbio autoimune associado à intolerância ao glúten. A profissão médica era cética na época e mesmo 30 anos depois, tanto assim que, tal como os pacientes que apresentavam síndrome do intestino irritável, os pacientes que alegavam sensibilidade ao glúten não celíaca eram geralmente encaminhados para psiquiatras, pois se acreditava haver uma doença mental subjacente. O exame psicológico de tais pacientes, no entanto, não encontrou evidências de que eles estavam sofrendo de algum tipo de histeria psicossomática. A profissão médica tem uma história de rejeitar doenças como estando na cabeça das pessoas, como a síndrome de estresse pós-traumático, colite ulcerativa, enxaquecas, úlceras, asma, Parkinson's e esclerose múltipla. Apesar da resistência prevalecente da comunidade médica na época, estes problemas de saúde foram posteriormente confirmados como distúrbios com uma base fisiológica credível, em vez de confabulações de base psicológica. Por outro lado, a internet está repleta de afirmações infundadas sobre dietas sem glúten, que se espalharam pela imprensa popular para fazer do glúten o vilão dietético da moda, com afirmações como 17 milhões de americanos são sensíveis ao glúten. No entanto, devemos nos lembrar que isso também é um grande negócio. Quando literalmente bilhões de dólares estão em jogo, é difícil confiar em alguém assim. Como sempre, o melhor é seguirmos a ciência. Que tipo de evidência temos para a existência de uma condição que se supõe estar tão difundida? Não muita. A base de evidências para tais alegações era infelizmente muito fraca, porque não existiam ensaios clínicos randomizados demonstrando que a entidade sequer existe. O padrão ouro para confirmar a sensibilidade ao glúten não celíaca requer uma dieta sem glúten, seguido de um teste alimentar duplo cego, randomizado e controlado por placebo. Do gênero de quando se dá a alguém um bolinho e não informar se é um bolinho sem glúten ou um bolinho cheio de glúten, para controlar os efeitos placebo e ver o que acontece. A razão pela qual isso é necessário é porque quando você realmente faz isso, uma série de pacientes supostamente sensíveis ao glúten não reage de forma alguma ao glúten disfarçado e, em vez disso, reage ao placebo sem glúten. Portanto, na realidade, estava tudo nas suas cabeças. Mas nunca tivemos esse tipo de nível de evidência até 2011, quando um estudo duplo cego e randomizado controlado por placebo foi publicado, que testou se os pacientes que se queixavam de sintomas do tipo intestino irritável, que afirmavam sentir-se melhor com uma dieta sem glúten apesar de não terem doença celíaca, poderiam na verdade dizer se tinham recebido pão e bolinhos sem glúten ou com glúten. Começaram sem glúten e sem sintomas durante 2 semanas, e então eles foram desafiados com o pão e os bolinhos. Eis o que aconteceu com os 15 pacientes que receberam o placebo, o que significa que eles começaram com uma dieta sem glúten e continuaram com uma dieta livre de glúten. Eles pioraram. Apenas o pensamento de que poderiam estar comendo algo que era ruim fez com que se sentissem inchados e com cólicas. Isso é o que é chamado de efeito nocebo. O efeito placebo é quando você dá a alguém algo inútil e eles se sentem melhor. O efeito nocebo é quando você dá a alguém algo inofensivo e eles se sentem pior. Mas o pequeno grupo que consumiu o glúten real ficou ainda pior. Então, concluiu-se que essa intolerância ao glúten não celíaca pode realmente existir. Era um estudo pequeno, no entanto, e apesar de alegarem que o pão sem glúten e bolinhos eram indistinguíveis, talvez de alguma forma os pacientes conseguissem distingui-los. Então, em 2012, pesquisadores da Itália pegaram 920 pacientes diagnosticados com sensibilidade ao glúten não celíaca e os colocaram à prova com um desafio duplo cego de trigo, dando-lhes, em vez de pão e bolinhos, cápsulas cheias de farinha de trigo ou de farinha de placebo.
sem farinha real. E mais de 2/3 falharam no teste, ou seja, pioraram no placebo ou melhoraram no trigo. Mas nos que passaram, havia um claro benefício por permanecer na dieta sem trigo, confirmando a existência de uma sensibilidade não celíaca ao trigo. Note que se disse sensibilidade ao trigo e não sensibilidade ao glúten. O próprio glúten pode não estar causando sintomas intestinais. Veja, a maioria das pessoas com sensibilidade ao trigo tem uma variedade de outras sensibilidades alimentares. 2/3 também são sensíveis à proteína do leite de vaca e depois disso os ovos são os culpados mais comuns. Então, se você colocar as pessoas numa dieta baixa em ativadores comuns de sintomas irritáveis do intestino e depois desafiá-los com glúten, não há efeito. O mesmo aumento nos sintomas com alto teor de glúten, baixo teor de glúten ou sem glúten, questionando a própria existência de sensibilidade ao glúten não celíaco. Curiosamente, apesar de estarem informados de que evitar o glúten não fazia aparentemente nada pelos seus sintomas intestinais, muitos participantes optaram por continuar seguindo uma dieta sem glúten, uma vez que descreveram subjetivamente sentir-se melhor. Então, os pesquisadores se perguntaram se evitar o glúten pode estar melhorando o humor daqueles com sensibilidade ao trigo. E, de fato, a exposição a curto prazo ao glúten pareceu induzir sentimentos de depressão nesses pacientes. Mas quer a sensibilidade ao glúten não celíaca seja uma doença da mente ou do intestino, já não é uma condição que pode ser descartada.